Imagine que seu filho tenha em torno de 10 anos hoje. Você leva ele para ir para a escola, ajuda nas tarefas, fala sobre a importância de estudar, ensina a ser responsável. Tudo exatamente como seus pais fizeram com você, com amor, dedicação e a melhor das intenções. Mas existe uma diferença enorme entre o mundo em que você cresceu e o mundo em que seu filho vai viver. Quando você era criança, o mundo mudava devagar. O Antigamente, trabalho dos seus estudar pais exigia tempo e provavelmente era muita parecido com paciência. o dos seus Sem avós. Google ou As IA, a carreiras eram pesquisa era de página em previsíveis, os página, caminhos eram e o conhecimento conhecidos. era Hoje, conquistado com a muito esforço. realidade é outra. Seu filho pode trabalhar em profissões que ainda nem existem, pode usar ferramentas que ainda não foram O ensino criadas, tradicional pode mudou. viver em um Agora, mundo a onde a IA inteligência personaliza o artificial estará aprendizado, tão transformando presente quanto a curiosidade em internet está para nós conhecimento, para agora. um futuro E isso muito traz mais uma brilhante. pergunta que está tirando o sono de muitos pais: como criar filhos para um futuro que nem existe ainda? Essa é uma das perguntas mais desafiadoras desta geração de pais atuais. O mundo muda em velocidade sem precedentes, e a forma como preparamos nossas crianças precisa acompanhar essa transformação. Neste vídeo, exploramos os pilares essenciais para educar filhos não apenas para o presente, mas para um futuro que ainda está sendo escrito. Se este conteúdo fez você refletir sobre o futuro dos seus filhos, compartilhe com outros pais, porque talvez a conversa mais importante desta década não seja sobre tecnologia, seja sobre como preparar nossos filhos para viver, prosperar e encontrar propósito em um mundo que está mudando diante dos nossos olhos. E lembre-se, não precisamos prever o futuro. Precisamos ajudar nossos filhos a desenvolver as habilidades para enfrentá-lo com confiança, inteligência e humanidade. Qual habilidade você considera mais importante para o futuro das crianças de hoje? Deixe sua opinião nos comentários. Eu realmente quero ler sua visão. Fique aqui comigo, inscreva-se no canal É da Minha Conta e acompanhe conteúdos sobre educação financeira, comportamento e preparação para os desafios do futuro. Porque o futuro dos nossos filhos começa nas decisões que tomamos hoje. Antes de mergulharmos nas transformações do mundo, é fundamental dizer algo que muitos conteúdos sobre tecnologia e educação deixam de lado. Existe uma narrativa crescente de que diploma não vale nada, que a faculdade acabou, que a escola perdeu o sentido, mas isso não é verdade. Conhecimento continua sendo importante, disciplina continua sendo importante. A capacidade de estudar, focar e aprender com profundidade continua sendo uma habilidade rara e valiosa. O problema não está em estudar. O problema está em acreditar que estudar uma vez, em um único momento da vida, será suficiente para todo o resto. Talvez a principal competência do futuro não seja acumular conhecimento, seja desenvolver visão para perceber as mudanças antes da maioria das pessoas. E adaptação para evoluir junto com elas, porque o mundo sempre mudou. Mas agora ele muda em uma velocidade que poucas gerações experimentaram. A inteligência artificial não elimina a importância da educação, ela aumenta a importância da capacidade de aprender continuamente. Não será o mais inteligente que necessariamente terá vantagem, nem o que possui mais diplomas pendurados na parede, mas aquele que consegue enxergar oportunidades em cenários novos, aprender novas habilidades quando necessário e se reinventar sem perder seus valores. É isso que precisamos ensinar aos nossos filhos, não apenas o que pensar, mas como pensar, não apenas o que aprender, mas como continuar aprendendo durante toda a vida, porque o conhecimento abre portas, mas a visão mostra para qual porta caminhar. E a capacidade de adaptação é o que permite atravessá-la quando o mundo muda de direção. O conhecimento, aprender conteúdos continua sendo essencial. O que muda é a necessidade de atualização constante. A disciplina, a capacidade de se dedicar e persistir é uma das habilidades mais duradouras que existem. O estudo, saber aprender de forma profunda e estruturada, é uma vantagem competitiva real no século XXI. A base sólida de educação não desaparece. O que muda é a camada que precisa ser construída sobre ela. A inteligência artificial não é apenas mais uma tecnologia. Ela não é como o surgimento do fax ou mesmo da internet. Ela representa uma transformação de amplitude muito maior porque está entrando ao mesmo tempo em praticamente todos os setores da sociedade humana.
Na educação, na medicina, nas finanças, na engenharia, no direito, na comunicação, na criação de conteúdo e na programação. Não existe área que esteja completamente imune a essa onda de transformação. E o mais impressionante de tudo, a velocidade com que isso acontece é exponencial. Mudanças que antes demoravam décadas agora acontecem em poucos anos, às vezes em meses. Isso significa que as crianças de hoje provavelmente viverão várias versões completamente diferentes do mercado de trabalho ao longo da vida. Não é uma questão de se isso vai acontecer. A pergunta é: como estamos preparando nossos filhos para navegar por essa realidade? O maior risco não é a inteligência artificial em si. O maior risco é continuar educando os filhos exclusivamente para repetir modelos do passado em um mundo que já é outro. Como é o modelo antigo? Durante muito tempo, a fórmula parecia simples e suficiente para garantir uma vida estável e segura. Estudar muito e se destacar na escola, fazer uma boa faculdade, arrumar um emprego estável, ficar nele até a aposentadoria. O que esse novo mundo poderá exigir? O ciclo de aprendizagem precisa se tornar contínuo, não um evento único na vida de uma pessoa. Aprender habilidades novas, desaprender o que ficou obsoleto, reaprender e reaplicar novos contextos, repetir esse ciclo várias vezes. Esse não é um julgamento sobre pais ou educadores. É um reconhecimento honesto de que o contexto mudou. E quando o contexto muda, as estratégias precisam mudar também. Não porque o passado estava errado, mas porque o futuro exige mais. Se pudéssemos resumir em poucas palavras o que os pais dessa geração precisam desenvolver nos filhos, seriam três grandes pilares. Não são habilidades técnicas específicas, porque tecnologias mudam. São capacidades humanas profundas, que resistem ao tempo e se adaptam a qualquer contexto. Pilar 1: capacidade de aprender. Mais importante do que decorar respostas será a capacidade de aprender rapidamente e de aprender a aprender. Em um mundo onde as ferramentas e os conteúdos mudam em velocidade acelerada, quem tem curiosidade genuína e sabe como adquirir conhecimento novo tem uma vantagem enorme. Uma criança Como isso curiosa terá funciona? vantagem sobre uma criança que apenas memoriza. Não porque memorizar seja inútil, mas porque a memorização sozinha não é suficiente quando as perguntas do mundo mudam mais rápido do que as respostas que foram gravadas na memória. Como pais, podemos cultivar essa capacidade de formas muito O práticas. futuro não é Celebrar a sobre competir com a curiosidade, máquina, mesmo quando é ela sobre gera usar a perguntas criatividade difíceis. para guiá-la. Valorizar o O processo de toque humano descoberta, sempre será não apenas essencial. o resultado certo. Ensinar que errar faz parte do aprendizado. Criar um ambiente onde aprender é prazeroso, não apenas obrigatório. Essas pequenas escolhas cotidianas constroem, ao longo do tempo, uma criança que ama aprender. E isso é um dos maiores presentes que um pai pode dar. Cultive a curiosidade. Valorize Mas, as mãe, como o perguntas do seu cérebro filho, aprende? mesmo as que Que você não sabe pergunta responder. incrível, A filha. curiosidade é o Quem tem motor do curiosidade aprendizado. vai mais Celebre o longe. processo. Elogie o esforço e a dedicação, não apenas o resultado certo. Isso ensina que aprender vale a pena. Torne o erro seguro. Uma criança que não tem medo de errar experimenta mais. E quem experimenta mais aprende mais rápido. Pilar 2: inteligência emocional. A inteligência artificial pode processar volumes gigantescos de informação. Pode escrever, analisar, calcular e criar com uma velocidade que nenhum ser humano consegue igualar em tarefas puramente técnicas. Mas existe um domínio onde os humanos continuam insubstituíveis: os relacionamentos humanos. Empatia, comunicação genuína, liderança inspiradora, resiliência diante das adversidades, capacidade de trabalhar em equipe com pessoas diferentes, tudo isso continuará sendo extremamente valioso. Na verdade, em um mundo cada vez mais automatizado, essas habilidades humanas podem se tornar ainda mais raras e, portanto, ainda mais preciosas. A empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das habilidades mais humanas e mais valiosas que existem no mundo do trabalho. A comunicação. Saber ouvir, expressar ideias com clareza e construir pontes entre pessoas diferentes é uma habilidade que nenhuma IA substitui completamente. A resiliência. A capacidade de se levantar após as quedas, de persistir diante das dificuldades, é o que diferencia quem chega longe de quem desiste cedo.
A colaboração, trabalhar bem em equipe, construir junto, dividir responsabilidades, habilidades que o mundo sempre precisou e continuará precisando. A inteligência emocional não se desenvolve em cursos ou apostilas. Ela se desenvolve no dia a dia, nas conversas em família, na forma como tratamos os filhos quando eles erram, na maneira como resolvemos conflitos dentro de casa. Os pais são os primeiros e mais importantes professores de inteligência emocional. Pilar 3. Adaptabilidade. Talvez a habilidade mais importante do século XXI não seja nenhum conhecimento técnico específico. Talvez seja a capacidade de se adaptar. O mundo muda, a tecnologia muda, as profissões mudam, os contextos mudam. E quem consegue se adaptar com agilidade e sem paralisia não apenas sobrevive às mudanças, cresce com elas. Quem resiste a toda e qualquer mudança corre o risco de ficar para trás. Não porque seja menos inteligente ou menos dedicado, mas porque o apego ao que sempre foi torna difícil enxergar o que pode ser. E em um mundo que muda cada vez mais rápido, essa dificuldade de adaptação se torna um custo cada vez mais alto. Como cultivar adaptabilidade em crianças? No mundo da Expondo-as a inteligência situações artificial, novas, são as experiências incentivando a reais que expandem a mente. experimentar Para coisas evoluir, eles precisam diferentes, sentir, explorar e ensinando criar. que mudar O de futuro ideia quando pertence se aos que aprende algo experimentam. novo não é fraqueza, é sabedoria. Ih, veja só o Mostrando que a pelo IA próprio fez. exemplo que os O papai adultos errou o também comando. Vamos aprendem, corrigir também juntos? erram, E se também se colocar assim? adaptam. A Isso, agora sim adaptabilidade se aprende aprendemos. vivendo, não apenas ouvindo. Quem se adapta, cresce. Essa não é uma frase motivacional. É uma descrição da realidade de quem viveu várias transições e continuou relevante. Esses 3 pilares não são independentes. Eles se reforçam mutuamente. Uma criança que aprende com facilidade tende a ser mais resiliente. Uma criança emocionalmente inteligente se adapta melhor. E quem se adapta bem tem mais motivação para continuar aprendendo. Juntos, eles formam a base de uma pessoa preparada para as próximas transformações do século. Agora, existe um quarto pilar que quase ninguém menciona quando fala sobre preparar filhos para o futuro. Um pilar que as escolas raramente ensinam e que muitas famílias nunca discutem abertamente: a educação financeira. As próximas gerações podem trocar de profissão várias vezes ao longo da vida. Podem criar projetos próprios, trabalhar como freelancers, empreender, colaborar com empresas em qualquer lugar do mundo, ter múltiplas fontes de renda simultâneas. Nesse contexto, entender dinheiro deixa de ser um diferencial competitivo, passa a ser uma habilidade básica de sobrevivência. Mas, por que isso importa tanto? Ensinar uma criança a lidar com dinheiro pode ser tão importante quanto ensiná-la a Filho, no ler. mundo Não da se IA, trata de o criar dinheiro filhos mudou, obcecados com mas o valor riqueza. do planejamento ainda é Trata-se o de mesmo. criar pessoas Cuidar que do sabem seu tomar futuro decisões depende de financeiras você. conscientes, que entendem a diferença entre gastar e investir, que não entram em armadilhas de dívidas por falta de conhecimento básico. Entender como o dinheiro Você funciona, precisa escolher saber como usar seu diferenciar dinheiro. desejo de Poupar pro necessidade, brinquedo, pai. saber Muito poupar com bem, isso é propósito, responsabilidade. compreender investimentos simples, ter uma relação saudável com o dinheiro. Quando começar? Muito antes do que a maioria dos pais imagina, crianças pequenas já conseguem entender conceitos simples de escolha, troca e valor. A educação financeira começa nas conversas do dia a dia, muito antes de qualquer aula formal. Saiba que nenhum desses pilares é construído de uma só vez. Todos se desenvolvem ao longo de anos, em pequenas interações cotidianas. E todos começam dentro de casa, muito antes de qualquer escola ou curso formal. Talvez o melhor modelo para a educação em meio a essa transformação não seja preparar nossos filhos apenas para uma profissão específica. Não porque as profissões deixarão de existir, muito pelo contrário. Médicos, engenheiros, professores, psicólogos, advogados e tantas outras carreiras continuarão sendo importantes para a sociedade. O desafio é que o mundo está mudando tão rapidamente que muitas funções serão transformadas pela tecnologia, enquanto novas oportunidades surgirão em áreas que hoje sequer conseguimos imaginar. Por isso, além de ajudar nossos filhos a desenvolver Com uma a IA, profissão, novas portas precisamos se abrem. ajudá-los a Mas a desenvolver educação algo ainda financeira mais é a valioso: chave a para capacidade transformar de dados em aprender, renda se adaptar e e recursos para o evoluir ao seu longo da futuro. vida.
O futuro provavelmente pertencerá às pessoas que conseguirem unir conhecimento sólido com flexibilidade para acompanhar as mudanças. Pessoas capazes de pensar com profundidade, questionar com inteligência, criar soluções, colaborar com outras pessoas e aprender continuamente. Porque ninguém sabe exatamente quais serão as profissões mais valorizadas daqui a 15 ou 20 anos, mas sabemos que a curiosidade, a capacidade de aprender e a disposição para se adaptar continuarão sendo ativos valiosos em qualquer cenário. Nosso papel como pais não é prever o futuro com precisão, é formar filhos preparados para crescer, prosperar e encontrar oportunidades mesmo quando o mundo mudar de direção. Vamos imaginar a profissão de psicólogo. A necessidade de cuidar da saúde mental provavelmente continuará existindo e talvez seja até maior no futuro, mas a forma de exercer a profissão pode ser muito diferente. Hoje já existem inteligências artificiais capazes de conversar, fazer triagens iniciais, identificar padrões de comportamento e oferecer suporte básico. Isso não significa que o psicólogo deixará de existir. Significa que o psicólogo do futuro provavelmente trabalhará junto com novas tecnologias. Talvez ele atenda menos questões repetitivas e dedique mais tempo ao que é exclusivamente humano: empatia, interpretação emocional profunda, vínculo, contexto e tomada de decisões complexas. O mesmo pode acontecer com médicos, advogados, professores, engenheiros e inúmeras outras profissões. Por isso, mais importante do que preparar nossos filhos para uma profissão específica é prepará-los para uma profissão que continuará evoluindo ao longo da vida. Afinal, eles podem trabalhar na mesma área por décadas, mas usando ferramentas, métodos e conhecimentos que hoje sequer existem. Existe uma coisa que sabemos com razoável certeza: a mudança será cada vez mais rápida, e quem foi preparado para aprender continuamente estará sempre em condições de se reinventar. É fácil entender os pilares e habilidades do futuro e sentir uma mistura de inspiração e ansiedade. Inspiração porque faz sentido, ansiedade porque parece muito. Como dar conta de tudo isso no meio da rotina, do trabalho, das contas a pagar e das 1000 tarefas de um dia comum? A boa notícia é que essa preparação não exige projetos grandiosos. Ela acontece nas pequenas escolhas do dia a dia, na conversa à mesa do jantar, na forma como você reage quando seu filho erra, na pergunta que você faz quando ele chega da escola, no livro que você lê junto, na série que você assiste e discute, no projeto pequeno que vocês criam juntos nas férias. Cozinhar juntos ensina mais do que receitas. Ensina planejamento, paciência, organização e a entender que bons resultados normalmente exigem tempo e dedicação. Fazer compras no mercado pode se transformar em uma verdadeira aula de educação financeira. Comparar preços, avaliar necessidades, diferenciar desejo de prioridade e entender que recursos são limitados ajuda a desenvolver consciência financeira desde cedo. Pequenas decisões do dia a dia ajudam as crianças a compreender que toda escolha tem consequências, uma das lições mais importantes para a vida adulta. Nas conversas em família, as conversas dentro de casa moldam a forma como as crianças enxergam o mundo. Perguntas como: o que você aprendeu hoje, né? O que foi difícil? Ou como você resolveu esse problema? Desenvolvem reflexão, autoconhecimento e capacidade de aprendizado contínuo. Da mesma forma, falar sobre dinheiro de forma natural e saudável ajuda a construir uma relação equilibrada com as finanças. Explicar por que a família faz determinadas escolhas financeiras ensina responsabilidade sem gerar medo ou ansiedade. Nos projetos e desafios, incentivar seu filho a criar algo, um desenho, uma pequena venda, um projeto, uma ideia ou até uma solução para um problema do dia a dia, desenvolve autonomia, criatividade e iniciativa. Além disso, a criança aprende uma lição valiosa. Valor não surge apenas do consumo, mas também da capacidade de criar, construir e contribuir. Em um mundo em constante transformação, talvez uma das maiores heranças que possamos deixar aos nossos filhos seja a confiança para enfrentar desafios, aprender com erros e entender que dinheiro, trabalho e realização são consequências de competências desenvolvidas ao longo da vida.
Talvez a maior missão para nós, pais desta geração, não seja entregar todas as respostas prontas para os filhos. Em um mundo onde as respostas ficam obsoletas rapidamente, isso pode até ser uma armadilha. A nossa missão mais importante pode ser outra: ensinar aos nossos filhos a encontrar respostas e a continuar buscando quando as antigas deixarem de funcionar. Porque o futuro não pertence a quem sabe tudo, pertence a quem nunca para de aprender, a quem tem curiosidade suficiente para explorar, resiliência suficiente para persistir e humildade suficiente para reconhecer quando precisa mudar de caminho. E essa preparação começa muito antes da faculdade. Começa muito antes da escola, ela começa dentro de casa, dentro de todos os dias, nas interações aparentemente simples entre pais e filhos. Cada conversa é uma aula, cada exemplo dado é uma lição, cada demonstração de curiosidade, de resiliência, de adaptabilidade é um ensinamento que vai muito além de qualquer currículo escolar. O futuro não pertence a quem sabe todas as respostas. Pertence a quem mantém a curiosidade, a capacidade de aprender e a coragem de se adaptar às mudanças. Em uma era de inteligência artificial, talvez esse seja o maior presente que podemos dar aos nossos filhos. E essa construção acontece dentro de casa, todos os dias. Chegamos ao fim desta reflexão, mas o mais importante começa agora, na sua casa, na sua família, nas suas escolhas cotidianas como pai ou mãe. Nenhum vídeo, livro ou documento muda uma criança. O que transforma uma criança são os adultos que a cercam todos os dias, com presença, exemplo, intenção e amor. Vivemos um momento único na história. A inteligência artificial está acelerando mudanças em praticamente todas as áreas da sociedade. Novas profissões surgirão. Outras serão transformadas. Tecnologias que hoje parecem revolucionárias poderão se tornar comuns em poucos anos. Mas, em meio a tantas mudanças, algumas coisas continuam fundamentais: a capacidade de aprender, a curiosidade, a disciplina, os valores, a empatia, a responsabilidade e a habilidade de se adaptar sem perder a essência. Talvez nosso maior desafio como pais não seja preparar nossos filhos para um emprego específico. Talvez seja prepará-los para um mundo em constante transformação, ajudando-os a desenvolver a confiança necessária para aprender, evoluir e construir seu próprio caminho. Se você chegou até aqui, é porque se importa com o futuro dos seus filhos. E isso por si só já faz uma enorme diferença. Porque pais que refletem, que questionam, que aprendem e que continuam evoluindo são os maiores exemplos de aprendizado contínuo que uma criança pode ter. O futuro não pertencerá a quem acumular mais informações. Pertencerá a quem souber aprender, desaprender e reaprender em um mundo transformado pela inteligência artificial. E essa preparação começa dentro de casa, todos os dias. Se pudesse ensinar apenas uma habilidade para seu filho levar para o futuro, qual seria? Escreva nos comentários, quero muito conhecer sua visão. E se este conteúdo trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com outros pais e responsáveis. Uma conversa pode não mudar o mundo inteiro, mas pode mudar o futuro de uma criança. E às vezes é assim que grandes transformações começam. A jornada de educar para o futuro não termina aqui. Ela continua amanhã, no café da manhã, na conversa depois da escola, nas decisões sobre dinheiro, nos desafios, nos erros, nos acertos e em cada pequeno momento do dia a dia. Porque criar filhos para um futuro que ainda não existe é, acima de tudo, ensinar valores, desenvolver habilidades e caminhar ao lado deles enquanto o mundo muda. E isso é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.